Quer aprender como funciona o find e o find index em array no JavaScript? Então você não pode perder esse vídeo. Fica até o final que eu vou te explicar passo a passo como é que funciona. No vídeo passado, array 8, eu falei sobre o some e sobre o every. Tá? Então não esquece de dar uma olhada no vídeo anterior que você não vai se arrepender. Falando aqui sobre o find e o find index, que é uma função de array em JavaScript, eu vou clicar aqui nessa página minha aqui no browser, vou colocar em inspecionar, vou colocar em console, e agora eu tenho uma array aqui, tá? Eu tenho uma array de instrumento. Essa array de instrumentos que você está vendo aqui, ela tem esses valores aqui. Eu quero pesquisar um valor nessa array. Então vamos começar pelo find. Eu vou vir aqui e eu vou colocar... Eu vou até mesmo colocar assim, const, colocar uma constante, porque eu quero, como se eu fosse reaproveitar o retorno, ok, que essa função vai ter. Então vou colocar const e vou colocar aqui que vai ser uma busca na array, tá? Então busca array, tá? Tô dando esse nome só para a gente poder fazer a aula aqui. Você pode colocar um nome aí que vai ser coerente com aquilo que você está fazendo. Aqui é busca array. Agora eu coloco que ela vai ser igual a instrumento ponto find. Vou começar pelo find, tá? Então, vou colocar aqui o i, que é relativo ao item. Se você quiser, você pode escrever item, tá? Tem muita gente que usa dessa forma. Pode escrever item ou pode deixar somente o i mesmo, tá? Depende aí do jeito que você quiser. Eu vou deixar item, vai. Então, vou colocar aqui item, sinal de igual, maior, abrir as minhas chaves, eu tenho aqui então a minha função, né? Agora eu quero ver o que é que ela está... Pelo console primeiro, vamos colocar no console, console.log, vamos ver o que é que eu tenho aqui nos itens dessa array. Então eu tenho aqui guitarra, violão, bateria e baixo, tá? Então tá aqui os itens da array. Bom, eu quero fazer uma busca, certo? Se eu quero fazer uma busca, eu vou colocar item. E aí eu vou buscar colocando 3 sinal de igual, aspas simples, e eu vou procurar aqui então por violão, por exemplo, tá? Violão. Eu já sei que eu tenho violão aqui, tá? Então vou salvar. Repare que eu tenho aqui o primeiro como falso, que veio no meu console, que seria guitarra, ou seja, guitarra não é violão, né? Eu tenho aqui o meu segundo como verdadeiro, que é true, ok? E mais 2 falsos no final, falso, falso, bateria e baixo, né? Então somente o segundo que é verdadeiro, que é violão, ok? Então, para que eu tenha o retorno mesmo, eu posso fazer o quê? Eu venho aqui, ó, vou copiar esse item igual violão aqui, vou tirar o console, tá? Vou colocar aqui, ó, return. O interessante é ter o retorno, tá? Então, return, que assim eu posso reaproveitar essa função. Vou salvar, agora não vai aparecer nada para mim aqui, a não ser que eu chame no console. Eu vou chamar no console, console.log, e eu vou chamar então o busca array, né? Aqui, ó, é esse aqui, ó. Esse busca array aqui é onde eu coloquei essa array para poder fazer a busca, né? Então, vamos lá. Busca array. Assim. Então, o que é que eu tenho lá? Violão. Tem violão. Se eu buscar, por exemplo, aqui, o último item, baixo, tá? Então, baixo, vamos ver. Olha lá, ele voltou, baixo também, quer dizer que tem baixo também. Olha que interessante, gente. Agora, se você buscar um item que não tem, como por exemplo, piano, eu sei que não tem piano aqui na minha array, certo? Vou salvar, ele vai me dar undefined, que significa que é indefinido, né? A busca não foi encontrada. Undefined é praticamente falso, tá? Então, vamos lá. Agora vamos ver como é que funciona o find index aqui em string, tá? Então, find index. Eu vou buscar de novo aqui, ó. Vou estar buscando aqui guitarra agora.
ou violão. Vamos pegar guitarra mesmo, tá? Então, guitarra. Vamos procurar. Ele vai me dar 0, né? Por que ele me deu 0? Porque o find index, o que é o index? O index, se eu procurar aqui, ó, na minha array instrumentos, se eu procurar aqui, ó, instrumentos, eu tenho uma array, correto? Se eu clicar na setinha, eu tenho o index aqui, ó. O index é o quê? Guitarra está no index 0, é a posição do meu valor aqui, do meu item da array, a posição que ele está no index. Ele está no index 0, o violão está no index 1, bateria no 2 e baixo no 3. Então, quando eu busquei, utilizando o find index, o meu item guitarra está na posição 0. Então, ele me dá o 0, como você está vendo aqui. Tá bom? Ele me dá o 0. Agora, deixa eu salvar de novo aqui. Se eu buscar, por exemplo, ó, e ele vai me dar o 0, mas ele sai procurando, né? No caso, eu procurei aqui logo no primeiro. Se eu tivesse aqui, por exemplo, vou colocar uma vírgula aqui, vou colocar aqui um string sem nada dentro. Um string que não tem nada dentro é falso, é um resultado falso, tá? Então, vou salvar aqui e vamos ver o que ele vai me dar. Ele vai me dar 1. Né? Se eu colocasse aqui, por exemplo, ó, um undefined, por exemplo, que também seria como se fosse, é indefinido, mas é como se fosse falso, ele vai me dar o 2, né? Então ele saiu procurando aqui o guitarra e ele encontrou aqui, ó, não está no primeiro, não está no 0, não está no segundo, não está no 1, correto? Ah, então é, na verdade, no index 2, que é 0, 1, 2. Então ele me dá o index 2 aqui, como você está vendo. Agora, se eu procurar, deixa eu voltar aqui. Se eu procurar algo que não tem na minha array, como por exemplo piano, vou salvar aqui, ele me dá o 1 negativo, né? Menos 1. Então a gente já falou do find em string e também do find index em string. Agora a gente vai falar do find em números. Vamos utilizar aqui uma array de números para a gente poder entender como ele funciona. É a mesma coisa, tá? Então eu vou colar aqui uma array de números aqui. Eu vou até pegar e vou comentar essa aqui, ó. Eu vou colocar uma array de números aqui, tá bom? Então tem essa array nova aqui que você está vendo. Agora, o que a gente vai fazer aqui é... Vou apagar isso aqui. Vou colocar const n relacionado a números, tá? Então vou colocar n ou número array vai ser igual a números ponto. Nós vamos falar aqui sobre o find, tá? Find. Vou abrir aqui o item final de igual, maior, as minhas chaves. E agora, vamos ver o que é que eu tenho aqui. Console log, né? Item. Eu tenho os números. Então, não muda muita coisa, tá? Mas continua assistindo esta aula até o final, porque você vai ver que dá para fazer coisas incríveis aqui também. Bem legal, tá? Então, eu tenho aqui o item, né? Se eu pegar e colocar aqui assim, ó. Return item igual a 4, por exemplo, ele vai me dar aqui console.log número array. Então ele vai me dar aqui o 4, ele vai retornar o 4 para mim, como você está vendo aqui, ó. Quer dizer que tem o número, né? Se eu buscasse aqui, por exemplo, o 16, será que tem 16? Ele vai me dar o 16, tá vendo? Então, ele encontrou, ele vai me passar o número que eu procurei. Agora, se eu procurar por um número que não tem, como, por exemplo, o número 100, não tem 100 aqui na array, ele vai me dar um undefined também, tá bom? Mas repare
como essa função ela é interessante para você tratar também a respeito de números. Se eu quisesse aqui só um número ímpar, então eu coloquei aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12. Se você for ver, ó, o 11, ele está meio como um intruso aqui, tá? Porque até o 12 é tudo par. Se eu pular o 11, ó, 12, 14, 16, 18, certo? Então, o único número ímpar aqui é o 11. Somente ele é ímpar, né? O que eu posso fazer? Eu posso pegar, então, falar que eu quero retornar. Eu vou retornar, te mostrar uma coisa aqui. Quer ver? Para você saber se o número é par, o que você tem que fazer? Um número que é dividido por 2 e que ele sobra 0, ele é par. Então, se você pegar 2 e você colocar esse sinal aqui, ó, que é sinal de módulo, 2 módulo 2, ele vai dar 0 de final, tá vendo aqui, ó? É a sobra da divisão. Deixa eu colocar aqui, ó, 10 módulo 2, ele também vai dar 0. Se eu coloco um 11 aqui, por exemplo, 11 módulo 2, ele vai sobrar 1, tá vendo? Se você colocar aqui, por exemplo, 17, ó, 17 módulo 2, vai sobrar também, tá vendo? Então, se eu colocar, por exemplo, um número que eu sei que é par, por exemplo, 0 não é par? Módulo 2 é 0, tá? Eu coloco 20, 20 é par, certo? Módulo 2 é 0. Se eu coloco, por exemplo, 4, 4 módulo 2 é par. E se eu coloco 5, 5 módulo 2 vai sobrar. Então eu sei quando o número é par, quando ele é ímpar, aplicando aqui, que eu estou fazendo aqui. Então eu vou pegar e vou mandar retornar. Return item, o item é os números que estão aqui, tudo é item, né? Então eu coloco aqui item módulo 2 igual a 0. Tá? Se ele for módulo 2 igual a 0, ele vai pegar o primeiro e já vai me retornar aqui. Porque ele vai falar que é par. Então ele pegou o primeiro aqui, o 2. Né? É par. Tá? Se eu tivesse aqui, por exemplo, o 1, vou salvar, ele vai me dar 2, que ele vai passar pelo 1, ele vai ver que não é. Aí ele vai falar, o segundo é. Se o segundo também fosse um 7, por exemplo, ele vai me dar o 4. Como você está vendo ali, tá vendo? Vou voltar isso aqui, vou deixar tudo par. É tudo par aqui. Eu quero então saber se é ímpar. Então eu venho aqui e coloco assim, ó. Sinal de negação. Tá? Desse jeito aqui. Então se ele não der sobra de 0, ele é ímpar. Correto? Então agora eu sei se o número é ímpar ou não. Por quê? Eu coloquei o sinal de negação aqui, certo? Se eu vier aqui, eu colocar 7 módulo 2, ele é ímpar, correto? Ok? Então, aqui, eu sei que 2 módulo 2, ele vai ser par. Mas se eu colocar um sinal de negação, eu vou falar que se ele não for com sobra de 0, eu quero que apareça para mim que retorne. Então vai retornar para mim o 11. Quer ver? Ó? O 11. Está aqui. Ó. Certo? Porque eu falei que eu quero que negue o número. Né? Então, o 2 módulo 2, ele sobra 0, é par. O 4 módulo 2 também sobra 0, é par. O 6, o 8, o 10, o 12... também vão sobrar 0, é par. Mas o 11 ele vai sobrar 1. Então ele é ímpar. Por isso que eu coloquei aqui o sinal de negação. Tá? Então dá para você saber também, ó, qual é o número aqui que é ímpar. Eu encontrei o número que é ímpar aqui. Outra coisa que também você pode fazer aqui é você encontrar de repente um número que é maior. Tá? É possível você encontrar um número que é maior. E outra coisa também, se não tivesse um número ímpar aqui, ó, vamos supor que esse número aqui não tivesse aqui. Ele vai me dar um defined também, porque não encontrou. Tá bom? Mas eu poderia também encontrar números maiores aqui. Ó, por exemplo, ó, eu vou pegar aqui, eu quero que ele me retorne
o item, que é o número aqui, certo? Item, ou seja, o número que for maior do que 10, por exemplo, tá? Ele vai me retornar. Assim que achar o maior do que 10, depois do 10 vem o 12, né? Tá bom? Ele já me retornou. Se viesse aqui um número menor, um 9, por exemplo, ele vai me retornar o 14. Ele vai passar pelo 9, então ele achou o 14, ele me retorna o 14, tá? Eu posso também retornar aqui, o que é, no caso, maior do que 10, tá bom? E se eu aplicar o find index em números, por exemplo, então ele vai me dar o quê? O index, da onde ele encontrou o valor que eu procurei. Eu quero um número maior do que 10, certo? Eu sei que o meu index, ele começa assim, ó. Index, né? Vamos lá, aqui é o index. Então aqui no 0, né? Aqui no 2 é 0, o 4 seria o 1, o 6 é o 2, o 8 é o 3, o 10 é o 4, né? O 9 é o 5, o 14 é o 6, o 16 é o 7 e o 18 é o 8. Qual é o número maior do que 10? É o 14, é o 6, né? Então eu tenho aqui o 6, ele me retorna o index da minha busca aqui. Se eu procurasse, por exemplo, número menor do que 10, por exemplo, então ele vai me dar o 8, certo? Não, ele vai me dar o primeiro, tá? O menor do que 10 aqui é o 2, é o primeiro que ele encontrou. Ele me daria o 8 se aqui fosse, por exemplo, 20, aqui fosse 40, sei lá, né? E aqui 60, só para aumentar, ele vai me dar o 8, tá? Então ele me deu o 8. Se você pegar aqui, ó, o index, eu vou ajeitar o index, ele saiu do lugar aqui, tá vendo? Aqui, ó. 0. Aqui, até acho legal fazer assim, ó. Colocar um monte de tracinho, porque daí ele não volta. Quando eu salvo, ele volta, né? Eu vou salvar agora, não vai voltar mais. Então, ó, você pegar aqui, ó, o 0 é o 20, o 1 é o 40, né? O 2 é o 60 e o 3 aqui, na posição aqui do index, seria o 8 aqui, tá vendo? Aqui, ó, o 8 aqui, ó. Então, pode ver que ele me deu o 8, ó, né? Menor do que 10, menor do que 10, o 8. Ele foi pelo 20, não é. 20 é maior do que 10. 40 é maior do que 10, 60 é maior do que 10, o 8 é menor do que 10. Index 3, então ele me dá o index aqui, como você está vendo, tá bom? E se você procurar, por exemplo, número menor do que... Qual que é o menor número aqui? Vamos pegar aqui, é o 8, né? Então, menor do que 8. Aí ele vai retornar menos 1. Se colocar menor ou igual, ele vai me dar, então, a posição 3 de novo. Porque é menor ou igual a 8, né? Ele pode... O 8 não é menor do que o 8, mas é igual a 8. Então, pessoal, a gente finaliza aqui sobre o find e o find index. Espero que você tenha aprendido mais um pouco de JavaScript. Espero que tenha sido útil para você esse vídeo aqui. Não esquece de dar uma olhada sobre o Some e sobre o Every, que eu vou deixar para você aí também. Tem aqui no canal, vou deixar na descrição aí para você. E veja os outros vídeos também que eu tenho aqui sobre JavaScript. Ok? Que está muito interessante também. Estou me dedicando bastante nesses vídeos aqui. Um forte abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.